Convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Vamos compartilhar uma palavra do Senhor nesta noite, que está em Êxodo 17, versículo 15. Amém? Acharam? Posso ler? Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Oremos ao Senhor. Paizinho amado e querido, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra nesta noite. Damos reverência, Pai, nós respeitamos, nós tememos ao Senhor, Pai, e adoramos a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é verdadeira. Nós cremos que a tua palavra transforma nossas vidas. Cremos, Pai, que se nós abrirmos a nossa mente, o nosso coração, a tua palavra é eficaz, pode separar a alma do espírito, Pai, pode penetrar no mais profundo do nosso ser, transformando tudo aquilo que não te agrada, Pai. Pai, por isso nessa noite nós entregamos a nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Que o Senhor, Pai, seja Senhor das nossas vidas, que o Senhor domine, que o Senhor reine nesse momento, em todas as áreas da nossa vida. Vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa transformar o nosso ser nessa noite. É o que nós pedimos e te agradecemos por esta oportunidade de podermos compartilhar esta palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém? O Senhor é a minha bandeira, Moisés disse. O Senhor é a minha bandeira. Eu te pergunto, qual é a sua bandeira? Qual é a sua bandeira? O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. Podemos dizer também, trocar aqui o verbo, né? Minha, que é meu, eu, referindo-se à primeira pessoa, eu, minha, meu, por nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, amém? O Senhor é a bandeira da igreja, amém? O Senhor é a nossa bandeira, aleluia. Aconteceu aí nessa história que às vezes você, talvez muitos conhecem, mas talvez tenha alguém que não conheça, que Moisés estava lutando contra o inimigo deles. Há um povo que Deus mandou ele ir lá e guerrear contra esse povo. Era o povo dos amalequitas. Era o rei Amaleque, que era inimigo do povo de Israel, do povo de Deus. E nessa ocasião aqui, Moisés havia acabado de derrotar esse povo chamado amalequitas, né? Aí qual a atitude de Moisés nesse momento? Ele resolve erguer um altar ao Senhor e atribuir o nome de Deus, né? Dando um nome para Deus nessa situação. O Senhor é a minha bandeira. No original é Jeová Nissi. Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Então, né? O homem sempre se procurou. E qual tem sido a nossa bandeira? Qual tem sido a tua bandeira? Qual tem sido a minha bandeira? O homem sempre procurou identificar-se com uma bandeira, ou ter uma bandeira que o identificasse. Às vezes na nossa vida nem tudo é valor financeiro, nem tudo nós podemos valorizar somente através de valor monetário, mas existem coisas na nossa vida que são de valores sentimentais, que outras pessoas não valorizam, mas que nós valorizamos, amém? Moisés valorizou a Deus, porque Deus lhe deu a vitória sobre o povo dos amalequitas, embora o rei Amaleque tenha desprezado a Deus. Não tenha. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque aquele povo dos amalequitas não valorizou Deus. Então Deus falou para Moisés, vai lá e destrói, e mata aquele povo, porque naquela época Deus agia desta forma. Todas as pessoas que não adoravam a Deus, todas as pessoas que não valorizavam Deus, Deus trazia o julgamento. Mas para isso demorava um certo tempo, não era do dia para a noite. Deus dava oportunidade para as pessoas se arrependerem, né, do seu desvio dele. Valorizamos Deus não porque Ele pode nos dar, mas pelo que Deus é. É assim que nós temos que aprender. Nós não podemos valorizar Deus pelo que Ele pode nos dar. Eu só vou servir a Deus se Ele me der algo em troca. Não é assim que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, amém? Muitas vezes nós valorizamos Deus.
Mas às vezes os nossos amigos não valorizam, a nossa família não valoriza, os amigos na escola não valorizam, e ainda pior, caçoam de nós, riem de nós, nos fazem nós de motivo de risada, de piada. Você serve esse Deus para quê? O que esse Deus pode fazer para você? E eles não valorizam, mas não é assim que nós devemos agir. As bandeiras, amados, elas têm um significado, existe um motivo certo de existir bandeira. Pode perceber, cada país tem a sua bandeira, cada cidade tem a sua bandeira, cada estado tem a sua bandeira, cada time de futebol tem a sua bandeira. É um símbolo que tem uma representatividade. A bandeira, ela tem um significado, ela tem um simbolismo. Inclusive, a importância da bandeira para um país é tão grande que se a pessoa não respeitar a bandeira, ela não respeitar, ela pisar, ela rasgar, ela não respeitar, chega a se constituir crime. A pessoa é punida, a pessoa é presa. Destruir uma bandeira de um país. Maioria dos países. É crime se nós não respeitarmos a bandeira do país. Hoje, infelizmente, muitos cristãos não sabem qual é a sua bandeira. Muitos cristãos que estão na igreja, que se dizem filhos de Deus, não sabem qual é a sua bandeira. Dizem que amam a Deus, apesar de falar no nome de Deus, mas não defende a bandeira de Deus. Moisés declarou aqui, o Senhor é a minha bandeira. Moisés estava comparando Deus a uma bandeira. Tamanho da importância da bandeira. Tamanho da representatividade que a bandeira tinha para Moisés. Né? Então, muitos cristãos não conhecem a sua bandeira espiritual. Falam de Deus, proclamam o nome de Deus, mas não medem palavras, não medem atitudes para envergonhar o nome de Deus. Defender a bandeira de Deus é não envergonhar o nome dele. É tudo que nós formos falar, se colocar no lugar de Jesus e falar, será que nessa situação Jesus falaria isso? Será que nessa situação Jesus agiria desse jeito? Isso é defender a bandeira de Deus. Moisés conhecia Deus. Também Oséias, profeta Oséias, se você quiser ler lá em Oséias 6:3, nos admoesta, nos incentiva a que nós prossigamos a conhecer o Senhor. Oséias é profetas menores, depois de Jeremias, Isaías, Ezequiel, vem Oséias. Oséias 6:3. Profeta Oséias aqui nos incentiva. Oséias 6:3. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Amém? O profeta Oséias está nos motivando, nos incentivando a buscar mais e mais ao Senhor, a prosseguir, a não desanimar, a defender a bandeira de Deus, em prosseguir, em conhecer ao Senhor. E isso é defender a bandeira de Deus. Os salvos, aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, nós que somos salvos, que se declaramos filhos de Deus, que somos cristãos, cremos, a palavra cristão significa pequenos cristos, cristãos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Ao sermos salvos, nós recebemos uma bandeira para ficar para sempre. Salmos 64. Os cristãos recebem uma bandeira para ficar para sempre. Salmo 64. Levantastes uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Então, quando nós somos salvos, nós recebemos uma bandeira de Deus para nós defendermos para sempre. Salmos 16:5. O povo de Deus sabe que Deus é a sua bandeira.
Amém? Salmo 16:5, o povo de Deus sabe que Deus é a sua bandeira. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. Nós, como povo de Deus, sabemos que Deus é a nossa bandeira, que é Deus que nos sustenta diariamente, que é Deus que dá a vida, que é Deus que tira a vida, que é Deus que permite acidente, que é Deus que nos livra de acidente, que Deus que nos socorre no momento da angústia ou no momento da doença, amém? As bandeiras estão presentes em momentos importantes. Podemos ver em discursos presidenciais, em funerais de pessoas famosas, em aviões, no serviço militar, quando as pessoas, o soldado faz o juramento à pátria, que ser leal em servir a pátria. Nos esportes, como nós vemos jogos de importância relativa. Então, as bandeiras estão presentes em momentos importantes. Além de sermos brasileiros, somos cidadãos do céu. A nossa primeira pátria a ser defendida é o reino dos céus, amém? Filipenses 3:20. Tudo sobre bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Filipenses 3:20. Aleluia, Senhor. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Amém? Glória a Deus. O Senhor tarda, mas o Senhor não vai nos decepcionar. Ele voltará para buscar aqueles que são fiéis, aqueles que defendem a bandeira do Senhor nessa terra, aqueles que não deixam, mesmo humilhado, mesmo sendo pisoteado, mas nunca deixa de erguer a bandeira do Senhor, amém? Aleluia, porque nós reconhecemos que o Senhor é a nossa bandeira, como Moisés naquele dia reconheceu, aleluia, glória a Deus. Qual que é a importância da bandeira? A importância da bandeira. Números, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler um também aí, ó. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do grupo de sua família. Eles acamparão em volta da terra sagrada, de frente para ela. Aí Deus dá toda a especificação daí por diante, as tribos que iam se reunir. Aí eu pus nesse desenho para a gente entender, ó. Quando Moisés saiu lá do Egito, foi liberto da escravidão, trouxe o povo, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres, velhos e crianças. Eles acamparam no deserto. E Deus deu a lei, os 10 mandamentos, né, para que Moisés construísse uma tenda para Deus, que eles chamaram de tabernáculo. Tabernáculo nada mais é do que uma tenda grande, tá? Tabernáculo. É uma casa para Deus. O povo estava no deserto e Deus pediu para construir uma casa para ele, que Deus chamou de tabernáculo, uma tenda grande. E tem todo lá a descrição em Levítico de como que foi a construção, né, dessa casa, da primeira casa aqui de Deus aqui, né? E aí em volta, tudo cercada, tudo especificado lá em Levítico. E aí as tribos ficavam acampadas. A maior tenda, a tenda grandona, era a casa de Deus. Um desenho bem grande aqui, com cerca, no meio das outras do acampamento. O que é isso aqui pequenininho? São as barracas, são as casas de cada família. Cada barraquinha dessa agrupada por tribos. Então aqui em Números que eu li o 1, o 2 e o 3. Ou não, se quiser depois você pode ler aí mais adiante. Deus mostrando que do lado oeste ia ficar tal tribo, do lado leste ia ficar tal tribo, do lado norte tal tribo e do lado sul tal tribo. Que era para ser, são 12 tribos. Era para agrupar de 3 em 3 tribos. Então está aqui o tabernáculo, a casa de Deus, e está aqui as tribos. Aí, ó, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos e 3 tribos. Cada região, leste, oeste, norte e sul, 3 tribos agrupadas.
cada tribo cada 3 tribos, havia uma bandeira. Olha o agrupamento, eu fiz um resumo aqui, ó. Primeiro grupo de tribos, Judá, Isacar e Zebulon. A bandeira era representada por um leão de ouro com fundo vermelho. Haviam nessas 3 tribos 186.400 homens. Segunda tribo, lá do oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. A bandeira era representada por um boi negro com fundo dourado. Haviam 108.000 homens e 100.000. 108.000 e 100. Está dando para enxergar? Aqui está as bandeiras, ó, de cada tribo, ó. Cada tribo tinha uma bandeira com uma cor no fundo, com um animal representativo. Esses animais foram tirados lá do livro de Ezequiel e de Apocalipse. A águia, o leão, o boi, o homem, a serpente, tudo ali representativo, tirado de Ezequiel e de Apocalipse. A terceira tribo, Rúben, Simeão e Gade, representada por um homem em dourado. Havia 151.450 homens. A quarta região, Dan, Aser e Naphtali, representada pela bandeira da águia dourada com fundo azul. Exceto a tribo de Levi, que era quem cuidava da casa de Deus. As outras tribos eram agrupadas de 3 em 3. Num total de 603.550 homens acima de 20 anos, preparados para a guerra. Desde quando Moisés libertou o povo de Israel até hoje, o povo de Deus vive em guerra. Certo? Por isso a importância da bandeira. Desde aquela época, quando Moisés tirou o povo do Egito, já foi instituídas as primeiras bandeiras. Então, qual a importância da bandeira? Identificação. Foi o que eu li aqui, Números 2, do 1 ao 3. Identificação à distância. Quando o povo de Deus marchava no deserto, aquela grande multidão marchando, a bandeira era levada por alguém que conduzia aquela bandeira mais alto que a cabeça, para que outras nações e outros povos de longe avistassem que lá vinha o povo de Deus marchando com a sua bandeira. Aleluia! Glória a Deus! Então, para a identificação, essa era a importância da bandeira. Identificação à distância de outros povos. A sociedade nos identifica como o povo de Deus. A sociedade tem que ver em nós carregando a bandeira de Jesus. Amém? A sociedade tem que ver de longe que aí vem um filho de Deus, aí vem um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, porque esse jovem, essa mulher, esse homem carrega a bandeira de Deus, como o povo carregava naquela época. Aleluia? E será que realmente a sociedade tem nos identificado a nossa bandeira? Temos defendido a nossa bandeira no Senhor? As pessoas têm visto em nós Cristo? Antigamente, lembra? Existia um tempo, aqui um período mais atrás, que o povo de Deus era identificado por qual símbolo? Alguém lembra? Pouco tempo aqui, não é uma geração nossa ainda. Por um peixe. Lembra? A gente via um peixe lá atrás dos carros, a gente via como que chama? Adesivo no carro. Aí fala que aquela pessoa é cristã, porque os cristãos eram representados por um peixe. E hoje? Como que nós temos sido representados? Como que nós falamos que as pessoas reconhecem nós como povo de Deus? Qual é? As igrejas que ainda faz adesivo têm colocado adesivo, né? Defendendo a sua bandeira, né? Eu sou da igreja tal. Né? Então, irmãos, a importância da bandeira e identificação. Segunda importância da bandeira, valor. Isaías 62, 10. Valor. A importância da bandeira, identificação. Segundo, valor. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade, preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro o Senhor anunciou esta mensagem. Diga ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Aleluia! Glória a Deus.
valor, amados. Nos momentos alegres ou nos momentos tristes, devemos levantar a bandeira de Deus. Não é só no momento alegre. Oh, Deus me abençoou, ganhei dinheiro, estou bem empregado. Não é só isso, é nos momentos difíceis também. Deus é o meu socorro, o meu salvador, eu defendo Ele, né? Em todos os momentos. A bandeira é comparada a uma luz colocada no velador, certo? O velador, ele coloca, você acende uma luz não para colocar embaixo da mesa, mas para colocar no lugar mais alto. A bandeira também é feita para colocar no lugar mais alto. Por quê? Porque há bandeiras que são importantes, tem um certo grau de importância, ela tem valor. Deus tem dado importância na nossa vida, ergueram para todos verem. Quanto mais nós erguemos Deus na nossa vida, como representação da bandeira, mais Deus cuida da nossa vida, amém? Tanto de importância, de valor que nós damos para Deus, é o tanto de importância que Deus vai nos erguer, amém? Deus deve ser visto, essa é a bandeira, esse é o valor que Deus tem como bandeira para nós. Não é nós que devemos ser vistos. Em João 3,30, quem deve ser visto é Deus e não nós. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu cada vez menos importante. Deus, a nossa bandeira, tem que ficar cada vez mais importante e eu cada vez menos importante. Pessoas levantam suas bandeiras para se justificarem por causa de tal motivo, tal situação, tal pessoa, não para assumir suas responsabilidades, mas para se justificarem. Levantam bandeiras aos quatro cantos para se justificar suas ações, suas atitudes, suas palavras, né? Envergonham o nome de Deus e não se preocupam, se esquecendo que muitas vezes nós não levantamos a bandeira de Deus, nós envergonhamos o nome de Cristo, o nome de Deus. Não adianta nós fazermos acusações, porque Deus é valoroso nas nossas vidas, amém? Devemos colocar Ele como a bandeira mais alta da nossa vida, amém? Terceiro motivo que a bandeira é importante, honra. Cantares 5:10. Entre 10.000 homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é colado, os seus cabelos são compridos e ondulados, e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho, pombas brancas como leite banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas, enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como marfim polido, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármores assentadas sobre as bases de ouro puro. O meu amado aparece de um dos montes lívidos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é meu amado, assim é meu noivo, mulheres de Jerusalém. Aleluia. Honra, honra. A Sulamita aqui, ela avistou o amado dela entre 10.000 homens. Para ela, ele era o mais bonito, o mais vistoso. E Cristo tem sido mais bonito na nossa vida? E Jesus tem sido mais vistoso nas nossas vidas? Durante um desfile, quem leva a bandeira é a pessoa que faz diferença. Se você ver um desfile na televisão ou participar de um desfile cívico, você vai ver que quem leva a bandeira é diferente das outras pessoas. Mas o mérito não é de quem leva a bandeira. O mérito, a honra, é da bandeira. Amém? A amada aqui de Cantares, ela distingue o noivo por causa da bandeira. O povo santo, o povo de Deus é especial e deve erguer o nome de Deus. Deus pediu para que nós, como povo eleito, nação eleita, geração eleita, ergamos a bandeira de Deus entre os povos. Porque outros povos não vão poder fazer isso, mas nós podemos fazer como povo de Deus, erguer a bandeira de Deus aos quatro cantos dessa terra, amém? Mas erguer a bandeira de Deus requer responsabilidade, requer compromisso, requer
respeito. Para quê? Porque nós devemos honra. Honra a bandeira, honra ao Senhor. Amém? Hoje nós estamos vivendo dias de confusão espiritual. De pessoas defendendo suas bandeiras, né? Das mais diversas formas. Mas o que vai prevalecer nesta confusão espiritual e que vai fazer diferença é a obediência à palavra de Deus. Aleluia? Nós devemos honrar a nossa bandeira. Nós devemos honrar ao nosso Senhor, que é a nossa bandeira, que é o Jeová Nissi. Amém? Essa é a importância da bandeira, honra. Outra importância da bandeira, ponto de encontro, Isaías 5:26. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante e eles vêm correndo com muita rapidez. Olha aí, ó. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica do outro lado da terra. Aleluia! A bandeira como ponto de encontro. Todos correm para ela. Cristo é o nosso ponto de encontro, não são as pessoas. Nós vamos à igreja, nós vamos ao culto para adorar ao Senhor, não as pessoas, não o pastor, não a pastora, mas a Jesus. Ele é a nossa bandeira, é Ele que merece ser adorado. Enquanto o Espírito Santo estiver nesse mundo, né, a igreja vai permanecer. O dia que o Espírito Santo voltar para Deus e a igreja ser arrebatado, acabou-se. Acabou-se o ponto de encontro. Ainda hoje nós temos a oportunidade de nos reunirmos nesse ponto de encontro estabelecido que se chama igreja. Amém? O dia que o Espírito Santo voltar para o Senhor, a igreja será arrebatada e não haverá mais oportunidade de nós nos encontrarmos novamente, porque vai deixar de existir o ponto de encontro que é Jesus. Amém? Essa é a importância da bandeira. Outra importância da bandeira, estado de espírito, Salmo 20, versículo 5. A bandeira revela nas nossas vidas um estado de espírito. O que é estado de espírito? Tem dia que a gente está, estou bem hoje, hein? Tem dia que a gente está, que dia que foi que eu estava assim, Camila? Sexta? Jesus! Vim na vigília e parecia que tínhamos acabado o mundo, né? Estava assim, estado de espírito. Aquele dia eu estava abatido. Salmos 25. Então daremos gritos de alegria pelo triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos, ó Rei. Quando uma bandeira, o presidente da República, ele declara que a bandeira deve ficar meio mastro, definindo quantos dias deve ficar, 1, 2, 3, dependendo da importância de tal pessoa. O que significa? Quando a bandeira fica, o presidente declara a bandeira meio mastro no país. Qual o estado de espírito da nação? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A bandeira no país. O presidente Temer amanhã vai declarar: a bandeira deverá permanecer por 3 dias meio mastro. Bandeira nacional, né? Estou falando. Ninguém sabe. O estado de espírito. Luto. Estado de espírito da nação. A nação está em luto. Morreu o vice-presidente da República. Morreu o ministro fulano de tal. Então, bandeira, a importância da bandeira, que ela revela um estado de espírito. Quando a bandeira está alta, triunfante, tremulando, numa certa situação, o que representa? Olimpíadas, Copa do Mundo, festa, alegria, está todo mundo comemorando, estado de espírito, alegria, entendeu? Então a bandeira, ela comunica, ela revela um estado de espírito. Veja bem, o que eu disse no começo? Deus é nossa bandeira, Jeová Nissi. Quanto mais alto Deus ser colocado em nossa vida, mais sucesso nós vamos ter. Amém? Achei tremendo essa frase. Achei tremendo. Quanto mais alto Deus ser colocado como nossa bandeira, mais sucesso a gente vai ter. Aleluia. Deus não preenche tudo em nós. Muitas vezes nós queremos preencher tudo que nos falta. Mas nós muitas vezes não buscamos em Deus. E aí a gente fica triste, sem esperança,
com o amor baixo, com a estima baixa, falta paz. Né? Muitos filhos de Deus, cristãos, estão frustrados, porque não deixam que Jesus preencha todas as áreas da sua vida. Por isso fica com o estado de espírito abatido. Né? Muitos crentes vivem com a bandeira meia haste. São crentes infelizes, são cristãos infelizes, porque buscam soluções no mundo, nas pessoas, mas não buscam solução em Deus, Jeová Nissi, a nossa bandeira. Entendeu? O estado, a importância da bandeira, ela revela o estado de espírito. Já terminando, viu? Qual outra importância da bandeira? Ela deixa uma marca de poderosos. Salmo 74. A importância da bandeira. Salmo 74, 3. Ela deixa a marca de poderosos. Essa é a importância da bandeira. Salmo 74, 3. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no templo. No templo, os teus inimigos gritaram de alegria, e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Quando o povo ganhava a guerra, ou hoje mesmo no passado como hoje, quando o povo ganha a guerra, qual a primeira atitude do povo vencedor? Vai lá e coloca a sua bandeira, como marca de força, como marca de superioridade, como marca de vitória. Lembra? Quando o primeiro homem pisou na lua, o que ele fez? Fincou a bandeira, marca de poder. Né? Ele se chamava Neil, eu não sei falar direito, né? Neil Armstrong. Ele era dos Estados Unidos. Ele fincou a bandeira em 1960, isso eu lembro. Foi em 64. Foi. Não, eu nasci em 64, foi depois. Acho que foi 70. Não, já esqueci tudo. Não lembro. Alguém sabe quando foi quando pisou a lua, o ano? Já que eu não sei. Ninguém lembra? Ninguém é dessa época, né? Sabe, Felipe? Então, deixa uma marca, né? A bandeira, a importância da bandeira é deixar uma marca dos poderosos. Nós, carregando a bandeira de Jesus, aonde nós passarmos, devemos fixar a nossa bandeira, amém? Porque Cristo está em nós, amém? Muitos deixam suas marcas após a morte, mas nós, a igreja, deixamos nossa marca através do nosso testemunho para o nosso Senhor ser glorificado, amém? Muitos deixam para depois da morte, pós-vida. Nós, como igreja, deixamos, né? Deixamos a nossa marca como testemunho do que Cristo tem feito nas nossas vidas, amém? Deus se revela ao mundo através da sua igreja, para a glória e honra do seu nome, amém? Deus usa cada um de nós pela bandeira que nós defendemos dele. Aleluia. Qual a outra importância da bandeira? Revela um espírito de acordo, serviços, humilhação e rendição. Muito profundo isso, viu? Revela um espírito de acordo, serviços, humilhação, rendição. Filipenses 2. Essa é a importância da bandeira. Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia! Amados, a bandeira, quando nós carregamos a bandeira de Deus, nós devemos ter um espírito de acordo, de serviço, de humildade e de rendição. Olha o que o texto fala.
Muito profundo esse texto. Muito. A gente fica até com vergonha. Ele, sendo o próprio Deus, não se quis equiparar a Deus. E ao contrário, tomou a forma de servo. Ele fez um acordo. Lembra da bandeira branca que a gente vê em filmes? Quando a pessoa derrotada mostra a bandeira branca, que é um sinal de rendição. Eu concordo que você é mais forte que eu, e eu fui vencido por você, né? Cristo erguido na cruz tornou-se nossa bandeira de reconciliação com Deus. Efésios 2 fala isso. Cristo erguido na cruz tornou-se nossa bandeira de reconciliação com Deus. Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem ser esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Aleluia! Então, Cristo erguido na cruz, tornou-se nossa bandeira de reconciliação com Deus. Deus, quando olha para nós, nos aceita como pecadores que somos, mas agora justificados pelo corpo e sangue de Cristo derramado na cruz. Aleluia! Jesus é o nosso exemplo maior, máximo, de humilhação e rendição. Aleluia! Lucas 22:42. Jesus é o nosso exemplo maior de humilhação e rendição. Lucas 22:42. Aleluia, Deus. Ai, Jesus, tem vergonha, viu? Tamanho é a humildade de Jesus. 22:42. Jesus dizendo aqui no 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso aí, amados, é o maior exemplo de humilhação e rendição. Alguém que negou a sua própria vida e a deu para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos. As pessoas olham para Cristo na cruz, morte, como derrota. Mas sem isso não teríamos paz com Deus. As pessoas que não conhecem a Deus falam, se o seu Deus é tão poderoso, por que ele foi morto naquela cruz? Mas se não houvesse essa morte naquela cruz, nós não teríamos paz com Deus. Nós não teríamos o perdão de Deus. Nós continuaríamos pecadores que somos. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia! Isso é tremendo. Isso é tremendo, glória a Deus por isso. Então, amados, o maior exemplo de humilhação, de servidão, de humildade é Jesus. Que possamos imitar o exemplo dele todos os dias. E por último aí, a importância da bandeira, comunicação e aviso. Isaías, a última importância da bandeira aí que eu quero frisar, é sobre comunicação e aviso. Isaías 59:19. Olha aqui, tremendo. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza, que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz, eu virei a Sião como redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependeram. Amém? Comunicação e aviso. O Senhor Jeová Nissi é a nossa bandeira. Ele está nos avisando.
se arrependa quanto ainda é tempo, porque como nasce o sol, ele virá, como chove na primavera, ele virá, e levará todos aqueles que se arrependerem e estão afastados do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Na praia, amados, nós sabemos se o mar está manso, se o mar está bravo, se o mar está... a situação do mar, sem nenhuma palavra, somente pelas cores que é colocado na praia, com aquelas bandeiras. Bandeira de cor vermelha, bandeira de cor verde, de cor amarela, tem as suas representações, seus significados. Então, sem nenhuma palavra, pode ser dito, pode ser comunicado como está a situação do mar. Porque a bandeira, ela nos comunica, ela nos avisa. Cristo tem que ser a nossa mensagem. Aleluia. 1 Coríntios, Cristo tem que ser a nossa mensagem. 1 Coríntios 2, 1. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem de grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amados, nossa bandeira, Jesus, é através das nossas vidas. Não adianta a gente falar blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, conhecer todos os versículos da Bíblia, conhecer toda a palavra, pregar e não viver. Por isso que a bandeira representa a comunicação e aviso, porque a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Amém? As pessoas precisam ver mudança em nós. Se nós não mudarmos, se nós não permitirmos que Cristo nos mude, nos transforme, nos liberte de nós mesmos, não adianta ficar falando que eu sou filho de Deus, que eu vou à igreja, se as pessoas não verem Cristo em nós. Se as pessoas, amados, coisa simples, qualquer atitude nossa, é a forma de falar, é a forma de tratar as pessoas, às vezes, coisas tão corriqueiras do nosso dia a dia, que nós comunicamos, que nós mostramos o que nós somos. Então, as pessoas precisam ver Cristo em nós, precisa haver mudança. As pessoas não podem dar desculpas diante de Deus, porque eu sou assim, eu não consigo mudar, eu não posso mudar. As pessoas não podem ficar dando desculpas para Deus. Eu não vou à igreja por causa disso, por causa daquilo, ficar colocando desculpas diante de Deus. Nós temos que assumir que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós precisamos de ajuda. Primeiro do nosso Senhor Jesus, que é a nossa bandeira. Depois dos nossos irmãos na fé, depois dos nossos líderes espirituais, que nos orienta, nos ensina, mas que nós teimamos e não obedecer e não seguir os conselhos. Vivemos uma vida de qualquer jeito, vivemos dando um mau testemunho, vivemos às vezes endividados, vivemos às vezes, que tipo de Cristo que as pessoas vão ver em nós? Endividados, falando mal dos outros, falando mal nas redes sociais, falando coisas que não deveriam estar falando. Que tipo de Jesus que as pessoas vão ver em nós? Que bandeira que nós temos defendido? Não é essa a vontade de Deus. Vontade de Deus que a gente possa ser realmente Deus a nossa bandeira. Que nós possamos, tremular, alegres, saltitantes. Deus, eu sou falho, mas o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me moldado, o Senhor tem me transformado. Conclusão, Romanos 1:16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas.
viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Cada dia, conclusão, cada dia eu devo levantar um altar para Deus. Cada dia a minha vida tem que ser um altar para Deus. Cada dia eu tenho que erguer a minha bandeira, que é o Senhor Jeová Nissi, é o Deus Todo-Poderoso, sem vergonha e sem medo de envergonhar Jesus. Porque nossas atitudes, nossa forma de agir, nossos pensamentos, muitas vezes envergonham o nome de Deus. E não é essa que Ele quer. Ele quer que a gente levante a bandeira dEle, proclame Ele, e não precisa gritar muito, nem falar muito. Precisamos praticar o que a gente aprende. Amém? Vamos nos colocar de pé? Terminar? Orar.